Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Salmo 146, o verso 5 ao verso 6. Que Deus o tome nas suas mãos nessa manhã, que este seja um dia de bênçãos na sua vida, que nós possamos sentir as mãos do Eterno conduzindo a nossa trajetória nessa terra, que a cada dia a palavra de Deus seja o alimento para nós a cada manhã. É o nosso primeiro compromisso nos encontrarmos aqui com o Criador dos céus e da terra, abrirmos o nosso coração, expressarmos para Ele os anseios da nossa alma e termos a certeza e a garantia que Ele está ao nosso lado para nos socorrer e nos amparar. O salmista Davi, no Salmo 146, o verso 5 e o verso 6, diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. É o nosso Deus, é a razão do nosso primeiro compromisso nessa manhã, a nossa primeira entrevista. É Ele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há e mantém a sua fidelidade para sempre. É o que nós temos visto aqui no livro de Gênesis. A sua fidelidade para com os patriarcas é de forma muito especial. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Gênesis, capítulo 22, o verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Deus tem o seu método pedagógico para trabalhar com os seres humanos. Deus está preparando um povo para se encontrar com Ele. A cada dia que nós passamos nessa terra, nós precisamos compreender. Deus permite que nós passemos por situações de provação nessa terra, com o intuito do aperfeiçoamento do nosso caráter. E quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 22, no verso 1, Deus faz um chamado específico a Abraão. E há uma resposta também muito direta de Abraão para Deus, dizendo: Eis-me aqui. Com essas palavras, Abraão estava dizendo: Senhor, estou à sua disposição. Faz de mim o que bem o Senhor quiser. Estou disposto a seguir os teus conselhos. Estou disposto a andar pela fé. E Deus, então, convida Abraão a fazer uma jornada, para fazer um sacrifício. Só que o sacrifício que Abraão teria que fazer era oferecer para Deus o filho da promessa. Não era Ismael, o filho de Agar, mas era Isaque, o filho da promessa, o filho de Sara. Eu posso imaginar que para um coração de um pai, diante do chamado de Deus, seria a maior renúncia que um pai poderia fazer. Ele tem que oferecer o seu filho e sendo o único e ainda sendo o filho da promessa. Abraão, entendo que diante do convite de Deus, do chamado de Deus para essa atividade, Abraão estava ali renunciando completamente o seu eu. Estava deixando completamente o seu sentimento de lado. Estava deixando de lado todo o envolvimento emocional, físico e pessoal que tinha com o seu filho, para que pudesse seguir a vontade do Senhor. E Abraão vai então, mediante o convite de Deus, para o Monte Moriá, onde de fato Deus disse que deveria acontecer o sacrifício. No meio do caminho, e acredito que Isaque estava por volta de 12 a 13, 14 anos, porque por algum momento Isaque leva sobre os seus ombros a lenha e volta para o seu pai e pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? E Abraão se volta para Isaque e fala que Deus iria providenciar o cordeiro. E é o momento que, nesse percurso, eu posso perceber que Isaque foi um garoto muito bem educado pelo seu pai, pela sua mãe. Recebeu uma formação de um filho de fato que deveria ser o filho da promessa. Isaque era tão obediente que, enquanto estava caminhando e percebendo que o cordeiro não estava nos braços do seu pai, ele poderia ter desconfiado de alguma coisa, ter dado um tombo no seu pai porque já era idoso. Quando ele nasceu, e seu pai estava com 100 anos de idade, e se ele estava com 12, 13 anos, seu pai já estava com 112 ou 113 anos de idade.
e, consequentemente, teria muita facilidade para poder fugir, se esconder, voltar para casa e ir para algum outro lugar. Mas Isaac, submisso, obediente, foi até onde seu pai pediu para que ele pudesse ir. A Bíblia fala que quando chegou então no Monte Moriá, Abraão levantou um altar, e você pode imaginar a cabeça daquela criança vendo seu pai construindo um altar, colocando a lenha e com o cutelo nas mãos. Creio que Isaac passa um filme na sua cabeça, mas ele estava ali vivendo como sendo um filho obediente mediante a educação que o seu pai tinha lhe oferecido, e creio que Abraão estava ali vivendo pela fé. Abraão acreditava que se por algum momento seu filho perdesse a sua vida, Deus poderia ressuscitá-lo. Deus poderia mais uma vez trazê-lo à vida, porque Abraão sabia que Deus tinha lhe feito uma aliança e, consequentemente, Deus era fiel com a sua palavra. É a razão pela qual Abraão é considerado como sendo o pai da fé. Cria piamente que Deus poderia suprir todas as suas necessidades. Mas ali diante do altar, o seu filho ao lado, ele coloca o seu filho sob o altar, e é o momento que Abraão levanta sua mão para poder então executar o sacrifício. É quando um anjo desce dos céus, segura a mão de Abraão, e Abraão então agora é repreendido, dizendo que ele não deveria fazer aquilo que ele estava no intuito de fazer. E quando Abraão termina de tirar a criança de sob o altar, Deus lhe apresenta um cordeiro que está ali perto, e Abraão oferece o cordeiro. O cordeiro representa Jesus Cristo. O cordeiro representava o que um dia Jesus Cristo viria fazer aqui nessa terra. Abraão estava, de alguma forma, ocupando o papel de Deus, que um dia iria permitir que seu filho viesse aqui a esse mundo morrer na cruz do Calvário. Embora Deus ainda estivesse trabalhando o caráter de Abraão, o caráter de Isaac, para que eles se tornassem os pais da promessa e as suas bênçãos continuassem a cair de uma forma sem medida sobre a sua vida, simbolicamente, eles ali representavam o que Jesus Cristo um dia viria fazer aqui nessa terra. O pai, consequentemente, sofreria com o seu filho vindo aqui a esse mundo morrer morte de cruz. Mas Jesus também expressava o seu caráter, a sua beleza, o seu amor para com a raça humana em se entregar sem possuir nenhum defeito, tendo o poder nas mãos para poder resolver os seus algozes. Mas Jesus se submete à condição humana, morre, morte de cruz, a morte mais humilhante que existia naquela época, para nos conceder o direito da vida eterna. Gênesis capítulo 22, o verso 20 ao verso 24, termina falando sobre a linhagem de Terá, indicando a descendência de Naor, que era irmão de Abraão. Porque da descendência de Naor, irmão de Abraão, nasce Rebeca. Rebeca seria a futura esposa de Isaac. E dessa descendência Deus traria a sua nação, o seu povo. O povo pelo qual Deus nessa terra teria a responsabilidade de anunciar as verdades do Senhor. Seria o povo pelo qual Jesus Cristo viria morrer morte de cruz. Seria a nação pela qual iria anunciar as boas novas de salvação para todos os outros povos dessa terra. Seria a nação responsável de receber as bênçãos de Deus para abençoar outras pessoas. Entendo que as bênçãos de Deus estão mais relacionadas à salvação do que à riqueza. As bênçãos de Deus estão mais voltadas para entender o plano da vida eterna do que valores que eles colocariam nos seus cofres. Meu amigo, nessa manhã, ao olharmos para a palavra de Deus, eu tenho certeza de uma coisa, que cada um de nós que vivemos nos dias atuais, nós precisamos viver o tipo de renúncia que Abraão viveu um dia. Renunciar à nossa vontade, renunciar o nosso eu, deixar de lado a nossa vontade humana para seguirmos aquilo que Deus pede para que nós possamos seguir. Que nós possamos a cada dia viver uma vida de obediência ao que a palavra de Deus prescreve para cada um de nós. Entre viver o que esse mundo solicita para que nós possamos viver e o que está escrito na palavra do Senhor, que a cada dia nós possamos escolher seguir e fazer a vontade do Senhor. Temos nas mãos porque hoje nós fazemos parte do Israel espiritual.
nós fazemos parte dessa nação. Nós somos chamados também a comunicar, a dizer ao mundo o que Jesus Cristo veio fazer aqui entre nós, no nosso meio. A morte que Cristo sofreu foi para nos redimir dos nossos pecados. A morte que Cristo sofreu, Ele também sofreu por todos os filhos que se encontram sobre a face da terra. E a mensagem continua: um dia Ele voltará aqui a essa terra para buscar os seus filhos, todos aqueles que se encontram nesse planeta Terra. E cada uma das pessoas que se encontram aqui precisam entender que Jesus Cristo um dia irá voltar para buscar o seu povo. Quero nessa manhã pedir a Deus que eu e você, nós possamos ser essa luz, ser esse testemunho vivo, para que o nome do Senhor possa ser levado até os confins da terra. Bondoso Deus e Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós queremos ser as Tuas mãos nessa terra. Fica conosco, abençoe a nossa vida, conduz a nossa caminhada. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que nessa manhã Ele levante o seu rosto sobre a sua vida e conceda a sua paz, em nome de Jesus.